Olá, povo de Deus, que a paz do nosso Deus esteja na vida de todos. Passando aqui, meus irmãos, para mais uma mensagem. Mensagem essa que vai ser direcionada a pessoas que dizem por aí que crente não pode se envolver em política. A Bíblia desmente para você que tem esse pensamento. O crente pode se envolver na política, sim. A política é quem não pode envolver o crente. Ou seja, o crente entra na política, mas ele não se corrompe. Isso é que é uma grande diferença. Quero mencionar a vocês aqui alguns e pedir a você que conhece alguém que já disse por aí que não pode crente se envolver em política. Manda para ela. A gente vai entrar aqui no capítulo, no livro de Mateus 27, versículo 57. Nós vamos falar de um homem que, segundo a Bíblia, foi muito importante ao intervir com Pilatos sobre o corpo do mestre, sobre o corpo de Jesus Cristo. Você vai ver que através deste homem, o corpo de Jesus foi sepultado com sucesso, com dignidade. E este homem aqui, José de Arimateia, ele era o quê? Político. Ele era um senador. Isso é para você que diz que não pode ter crente em política. É tanto que não pode na cabeça de alguns que as pessoas preferem votar num feiticeiro, num incrédulo, do que dar um voto a um homem e uma mulher de Deus. Por isso que tem essa bagunça no mundo, principalmente no Brasil. O ímpio governando e muitos que se diz crente ainda apoia. Vamos aqui para a palavra? Vamos lá. Aqui no epígrafe vai citar e vai dizer que Jesus ele foi sepultado e o sepultamento de Cristo só aconteceu com dignidade por causa de quem? Por causa de um crente, José de Arimateia. Se não tivesse um crente lá, o corpo de Jesus tinha acontecido, sabe-se lá o quê. Mas não, ele como crente, ele como senador, foi até Pilatos e disse, olha, eu estou aqui para te pedir algo. E como ele era um homem importante no meio político da época, Pilatos atendeu de imediato e disse, sim, o que é que você quer? E ele falou, eu quero o corpo de Jesus. Eu quero um túmulo para ele. E Pilatos aceitou e concedeu este sepultamento digno. O corpo de Jesus posto em um sepulcro. É o epígrafe da mensagem. Estou com a Bíblia. Você está vendo aí? Pega a sua Bíblia. Mateus 27, 57 é o versículo. Versículo 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. 58. Este foi ter com Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Eu quero interpretar algo para você dentro de uma pesquisa que eu fiz. E você que está aí, você pode pesquisar também e ver que não estou falando besteira.
Porque antes da gente falar, nós temos que estudar. A gente tem que buscar os fatos para saber aplicar corretamente o assunto. Olha aqui, nós estamos falando de José de Arimateia, que a Bíblia diz que ele foi até Pilatos. Ele era senador, ele era um político importante, rico, e foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus Cristo, que liberasse. E só foi aceito por quê? Porque ele era um deputado, um senador, e diante do conselho ele era honesto, ele era crente. Sabemos que tem muitos que se diz crente que são desonestos. É tanto que é desonesto que prefere votar num partido comunista do que votar num partido que defende a pauta da família e defende Deus. Infelizmente, para mim, estas pessoas não são crentes. Para mim, são hipócritas. Para mim, eu até falo, cumprimento, dou a paz do Senhor, mas não considero como homem e como mulher de Deus. Isso são as minhas palavras segundo a Bíblia aqui. Olha o papel de José de Arimateia e nós encerra. A pesquisa. José de Arimateia foi um personagem bíblico importante, mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele era um membro do Sinédrio, a Suprema Corte. Ei, você já ouviu falar na Suprema Corte que tem lá em Brasília, aqui no Brasil? Aonde é que é situada? Em Brasília. E lá, quem é que frequenta lá? Os políticos. Então, José de Arimateia foi um político que frequentava a Suprema Corte. E diz mais. Quem foi José de Arimateia? Eu pesquisando. Olha o que diz. Ele foi membro do Sinédrio. Sinédrio é onde tinha as pregações, as reuniões, os debates na época. Aí diz, José era um senador e membro do Conselho Supremo dos Judeus. Olha, só até aqui. Aqui já dá para você entender. Eu pesquisei. Pesquisa aí também. Coloque assim, ó. Quem foi José de Arimateia na Bíblia? Você que diz que crente não pode se envolver e nem entrar na política, a Bíblia vai te dizer a resposta que a Bíblia vai te dar é essa, as interpretações, que ele foi um senador e ele frequentava a Suprema Corte da época, frequentava o Sinédrio, e olha, o sepultamento de Jesus só foi concedido e autorizado por causa de quem? De um político. Você sabia que Mateus foi político? Ele foi um ministro. Não somente ministro de Cristo no Evangelho, mas um ministro em defender o povo de Deus naquela época. Então, precisamos de pessoas, eleger pessoas que temam a Deus. Mas, infelizmente, o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas de que crente não pode entrar em política, a política não pode entrar no crente. É igual o mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar na gente. Mas nós temos que entrar no mundo e falar de Jesus. Nós temos que entrar na política e defender o que Jesus defende. Dizer que é contra o aborto, contra as drogas, contra tantas barbáries. Mas para isso tem que eleger os crentes que você diz e acha que é honesto. Então, pare com isso. Crente pode se envolver em política. A política que não pode entrar no crente. Glória a Deus. Manda para alguém esta mensagem. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.